É um verdadeiro escândalo no Supremo Tribunal Federal. Você não vai acreditar nas provas desse caso. Nós consultamos, nós abrimos. O que aconteceu? Eu vou abrir para vocês o bastidor aqui. Nós recebemos uma ligação de uma autoridade americana, gente que está envolvida nesse apuratório, e disse, ó, corram, acessem o nosso sistema migratório que o sistema falso voltou para o sistema. O documento falso voltou para o sistema. Gravem tela, façam ata. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. O que acontece? Os Estados Unidos está rachado politicamente também. Existe uma guerra grande, democratas, republicanos. Nós sabemos a guerra que o Donald Trump comprou, barrando trilhões a USAID, que tinha força total com Biden, que influenciou eleições para o mundo inteiro. Então, veja, é algo realmente que é muito maior do que a gente pode imaginar. Para você invadir o sistema migratório americano não é brincadeira. Tínhamos como o sistema mais seguro do mundo. A questão é, invadiram para prender Felipe Martins. O que eles querem com Felipe Martins? O que Felipe Martins representa nesse caso? Representa que sem o Felipe Martins não há como sustentar trama golpista. O G. Dias, que é uma testemunha para mim, a testemunha mais importante desse processo quando se fala em 8 de janeiro. Não há como falar em 8 de janeiro sem G. Dias. Você recebeu os informes da ABIN? Que o diretor da ABIN disse que a imprensa tradicional divulgou que você recebeu pelo menos 8 informes? Ele me respondeu, sim, recebi todos os informes. Informes que diziam o quê? Ele me respondeu, diziam que havia risco de depredação, e ele foi respondendo. Que haviam ônibus que iriam ao Planalto, que havia risco de vandalismo, de depredação. E o que o senhor fez com o informe? Não, eu dei encaminhamento. E para onde? Aí ele disse, para a secretaria tal, foi dado encaminhamento. Perfeito. Em razão disso, vocês ficaram de prontidão? 900 homens, doutor. Como que é? 900 homens militares de prontidão? 900 homens, doutor. Aí eu perguntei, eles chegaram antes dos vândalos ou depois dos vândalos? O ministro Alexandre de Moraes não deixou o G. Dias responder essa pergunta. Disse que não eram vândalos, que eram golpistas condenados e que tudo já estava nas imagens. Encerrou o depoimento por ali. Eu queria essa resposta, Navarro. São 900 homens. O plano escudo não foi acionado. Isso está documentado, doutor. Desculpe. O plano escudo do Palácio do Planalto não foi acionado. Isso está documentado. Agora, Navarro, se ele termina de me responder, sabe o que tinha que fazer com esse depoimento dele? Juntar nos 500 processos que já tem inocentes condenados e pedir a reabertura da instrução. Uma perguntinha aqui gostosa aí pra você que é de esquerda ou canhotinha. Qual seria a sua reação se o Donald Trump, nesse exato momento agora, mandasse um avião aqui pro Brasil para poder buscar e resgatar Jair Bolsonaro? Fala pra mim a verdade, qual seria a sua reação? Ataque à soberania, pipipipopopó e não sei o que, não é? Mas foi exatamente isso que o Lula fez com a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção. Usou o seu dinheiro de pagador de impostos, usou o avião das Forças Armadas Brasileiras para poder ir lá e resgatar ela. Opa, peraí! O Lula não tá ferindo a soberania, não? Ou seja, todo o script é o mesmo. Eles fazem a coisa errada, destroem o país, colocam a culpa no outro e depois criam um caos e depois se apresentam como uma solução. Mas e aí, Nicolas, o que nós vamos fazer? Aqui você chega na parte final, mas não menos importante do vídeo. Não, nós não estamos vivendo em uma democracia. Então, vamos partir daí. Em uma democracia normal, o Senado iria colocar freios e contrapesos com o STF. O STF seria uma corte não política, mas uma corte que iria zelar pela nossa Constituição. E o Congresso iria elaborar suas leis, ver o que é melhor para o país, e, enfim, também poder fazer emendas à Constituição para poder também frear os poderes dos outros demais poderes. Mas não é esse Brasil que a gente vive. Então esperar de mim, ou dos outros deputados, que a gente faça algo dentro da regra do jogo, que irá mudar um jogo que eles não seguem a regra do jogo, é loucura imaginar essa forma. E eu tenho um exemplo aqui perfeito para poder te dar. No caso, por exemplo, do IOF, que houve um aumento de imposto pelo PT, claro, e Haddad, o Congresso viu isso e falou, vamos derrubar. E nós derrubamos. O que o Lula fez? Foi lá e derrubou a nossa decisão. O que nós fizemos? Fomos lá e derrubamos a decisão dele. O que o PT fez? Levou pro STF. Chegou no STF, o Moraes decidiu o quê? IOF, tá tudo bem, vai rolar. Ou seja, é como se eu fosse um jogador, fui lá no jogo, fiz 3 gols. Finaliza o jogo, nós ganhamos a partida, e aí o juiz fala, não. Os seus 3 gols não valeu, Nicolas. Na verdade, quando você faz um gol, o gol vai pro outro time. Então, vitória do time contrário. O jogador tem culpa nisso? Ele tem culpa de que um juiz está extrapolando por completo a sua competência? Não é falta de competência, de vontade, nem de garra, nem de luta de nenhum dos jogadores. Basicamente porque nós temos um juiz que tem superpoderes. Rui Barbosa poderia ressuscitar e defender
que seja Bolsonaro, ou a direita, ou o Congresso, ou o Parlamento, que não resolveria. Então é isso, Nicolas. Nós temos uma ditadura e lascou. Não. Mas tem uma coisa valiosa que eu aprendi com o Olavo, que é o seguinte. Quando a sua ânsia de agir é maior do que a sua ânsia de entender, a sua ação sempre vai ser incompreensível. Toda tirania, ela vai dobrando a aposta. E eu confesso que eu estou extremamente preocupado com o nosso país. Basicamente, ou vai surgir um novo Brasil, ou a gente vai virar, de fato, Coreia do Norte. O que nós podemos fazer para poder mudar essa situação? O primeiro passo, de fato, é você entender. Entender de que existe uma pessoa, basicamente, que chama-se Alexandre de Moraes, que está desbalanceando a nossa democracia. Então, Nicolas, o que você sugere? Eu confesso que muitas das vezes eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que desistir, parar de lutar, parar de falar, parar de gravar vídeo, parar de comunicar com vocês, parar de falar a verdade, isso não é o caminho. Então esse é o primeiro passo. De que, da mesma forma como eles não desistem, porque você tem a sensação de que, tipo, eles não param nunca. Um dia isso, um dia aquilo, parece tipo assim, psicopatas no poder. Mas eles não param. E o que geralmente acontece com a gente, que, poxa, somos pessoas que só querem ter um Brasil legal, cara. Só querem ter um Brasil seguro, só querem ter uma economia pungente, só querem ter empresas que funcionem, trabalhadores que sejam respeitados, pessoas que possam viver a sua vida bem, que estejam, trabalhando para o nosso país. Mas existe uma galerinha que não. Eles não querem que isso aconteça. E eu sei que esses caras não vão largar o osso, amigo. De qualquer jeito, eles vão até o fim. Mas a gente também precisa ir até o fim. E por fim, o ponto mais importante. Eu não tenho dúvidas que Deus não está com os olhos fechados para o que está acontecendo no nosso país. Existem nesse momento agora centenas de pessoas que choram, que estão distantes da família, que estão sendo perseguidos injustamente aqui no nosso país. E muita gente fica calada, muita gente não se move, usa isso como um jogo político para poder, enfim, lutar pelos seus interesses. Mas eu não tenho dúvidas que podem ter juízes com muito poder, mas eles não têm todo o poder. Então eu te chamo agora não somente para poder tomar ação naquilo que de fato seja necessário. Seja, por exemplo, ir pra rua, seja, por exemplo, compartilhar um vídeo, seja, por exemplo, fazer a política no seu dia a dia, alcançar pessoas que nós não alcançamos, mas principalmente para que você tome uma decisão individual de você, de fato, se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, para você ter um caráter mais parecido com Jesus e dessa forma você mudar o seu país. Porque tudo que eles mais odeiam é um país que se aproxima de Deus, de verdade, não somente de fala, mas de verdade. E muitas das vezes, quando a gente vê tudo isso acontecendo, a última coisa que a gente faz é orar. A gente reclama, xinga, enfim, faz vídeo, faz um monte de coisa, mas a última coisa que a gente faz é apresentar isso para quem realmente está no comando de tudo. E eu quero lembrar vocês de que os hebreus ficaram 400 anos escravizados no Egito. Deus levanta Moisés, ele enfrenta Faraó, vem praga, o povo sofre, depois ele abre o mar vermelho e finalmente Faraó é derrotado e o povo é liberto. O que eu quero dizer com isso é que existem coisas que a gente não tem condição de saber o que vai acontecer. Coisas que de fato são improváveis e que não estão no nosso controle. Mas o nosso dever é fazer o certo sem esperar que dá certo. Para melhorar, vai ter que piorar muito ainda. Mas eu quero muito saber como é a gente vencer esse pessoal. Você não tá com essa vontade também, não? Mas isso não depende de uma pessoa, de uma instituição, de um grupo somente, mas depende de todo mundo. Quando eu falo de todo mundo, é você que, enfim, tá aí, talvez vendo esse vídeo deitado na cama, ou tá vendo no ônibus, tá vendo no avião, enfim, não te conheço. Mas você é importante pra caramba nesse processo. Porque caso contrário, a gente realmente não vai conseguir. Porque pode ter certeza que um país que não sonha, ele não consegue atingir nada. Uma pessoa que para de sonhar, esquece, ela tá morta. Ter certeza que tem muita gente nesse país que tá com o coração verde e amarelo, louco pra poder mudar as coisas. E essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar. O sonho de um novo Brasil ainda tá vivo em mim. E eu não tenho dúvidas também que tá vivo em você. E pode ter certeza. O que tiver ao meu alcance, a gente vai estar fazendo. A minha voz é a sua. Enfim, não desista daí, que eu não também desisto daqui. A gente falar agora de alguns comparativos e mostrar que você pode ser do consórcio, mas você pode ser honesto. Vamos fazer um comparativo, né? É porque assim, né? Você pode ser do consórcio, pode ser honesto. Só não se você for da Globo, né? Porque realmente a Globo não tem espaço pra gente que tem um mínimo de decência. É um absurdo que é a Globo, né? Nosso grande amigo Pablo Hortelado manda lá. O Supremo tende a evitar ser percebido como parcial. Tá bom. Aí o Eduardo diz, né? Pô, agora, irmão, julho de 2025, é too late, my friend. Né? Vamos dar uma olhada no que o Pablo Hortelado diz. É um textão, fala, e no final ele fala sobre ele mesmo, no final do dia. Que ele vem assim, ó. Há alguns anos, diante do descaminho autoritário do bolsonarismo... Bom, por que o bolsonarismo é autoritário? É sempre assim, já falei pra vocês, é um padrão. Toda vez que critica o bolsonarismo, critica em termos genéricos. Não, o bolsonarismo é autoritário, mas nunca traz os pormenores. Nunca traz a explicação de por que o bolsonarismo é autoritário. Agora, curiosamente, esse texto vai trazer a explicação do bolsonarismo de por que o judiciário não é imparcial. Então, na hora de falar do judiciário, ele sabe explicar, na visão do bolsonarismo, por que o judiciário não é imparcial. E sai, assim, com vários detalhes, rico em detalhes. Já para falar porque o bolsonarismo é autoritário, né, o Pablo Hortelado fica devendo, né, muitas explicações. Mas enfim, adotou a teoria da democracia limitante.
né, que é para salvar a democracia liberal. Nossa senhora, eu amo a democracia liberal. Das ameaças de grupos fascistas. Tudo bem. Só que aplicar as ideias da democracia militante traz desafios. Se a democracia está internamente ameaçada, é porque está em crise. Deixou de ter legitimidade para setores importantes da sociedade. O populismo bolsonarista é justamente uma resposta a essa crise. Sim, é ser antissistema, é contra o sistema podre que ninguém aguenta mais. A queixa dos bolsonaristas é que na democracia liberal vigente, o Estado foi capturado por elites, progressistas e corruptas, que não deixam espaço para atores políticos conservadores. Deve ser só na visão do bolsonarismo, né, Hortelado? Esse diagnóstico é responsável pela radicalidade da resposta bolsonarista, um movimento que desde o princípio tensiona os marcos liberais da Constituição. Os liberais, meu Deus, eu amo eles. Ao adotar uma resposta militante contra o bolsonarismo para tentar defender a democracia, a justiça contém certos arroubos, mas também amplia a crise, fazendo os bolsonaristas, que já não confiavam na democracia atual, sentirem que são ainda mais perseguidos e que definitivamente não há lugar para eles no sistema. A contraofensiva populista então se intensifica, alimentando uma espiral de radicalização, né? E ele diz que a armadilha é populista. A culpa ainda é de vocês. A culpa ainda é de vocês. Aí agora você vê, ó, na hora de explicar por que na visão do bolsonarismo o judiciário não é imparcial, né? Aí ele vem. Quando assumiu a presidência, né, como pensa um bolsonarista? Quando assumiu a presidência, em 2019, Bolsonaro foi tolhido pelo Supremo, que anulou inúmeras medidas do Executivo, principalmente no período Fique em Casa. Ao agir assim, o Supremo sequestrou a soberania popular expressa no voto a Bolsonaro. Depois das eleições de 22, Bolsonaro foi atrapalhado de todas as maneiras por um TSE enviesado. É só o bolsonarista que pensa nisso, né? Porque é mentira. Mesmo depois de perder a presidência, ele foi prejudicado pela justiça com a acusação fantasiosa de golpe de Estado que serviu apenas para caçar seus direitos políticos. Quando os bolsonaristas apelaram então para os Estados Unidos em busca de socorro, o Supremo respondeu colocando uma tornozeleira no ex-presidente. Isso aqui é tudo fantasia da cabeça de bolsonarista. Agora, a prisão de Bolsonaro é iminente. Não há mais saída para os conservadores no regime atual. Eles estão condenados a tentar destruí-lo. Pois é, né? Mas tudo conspiração. Esse entendimento que se consolida numa parcela ampla da população precisa ser revertido, enquanto ainda há tempo. Vocês acham que ainda há tempo de reverter esse entendimento? Se o Supremo entendeu que precisa adotar a tese da democracia limitante, ele precisa se tornar político por inteiro e não apenas pela metade. Quando eu li isso, eu fiquei meio assim, né? Mano, o que é que tu quer falar, né, dessa história de político por inteiro? Mas é o seguinte, né? Hoje, o Supremo é político ao agir duramente na proteção das instituições democráticas, né? Ele tá protegendo as instituições. Não, acho que ele é político ao agir de uma forma, assim, que a própria imprensa diz que tá 100% aliada ao Lula. Mas não é político ao não se preocupar com como suas ações podem ampliar a crise da democracia, né? Então o que é que o Papo Hortelado quer falar? Tem que ser 100% político. Além de agir politicamente, tem que pensar nos impactos políticos das suas ações. A missão de justiça que queira proteger a democracia liberal é dupla. Por um lado, ela precisa conter excessos antidemocráticos com firmeza. Por outro, não pode fazer isso de maneira que seja percebida como parcial, impedindo a expressão política dos conservadores. A justiça tem de ser firme na proteção das instituições, mas de maneira técnica, serena e proporcional, para que os conservadores que votem Bolsonaro sintam que podem contar com ela, desde que não hajam contra a democracia. A justiça tem falhado na segunda missão. Falhado por assim uns 5 anos, né? Tem 5 anos falhando. Mas agora vai. Ainda há tempo, né, Pablo Hortelado? Ainda há tempo. Aí ele encerra dizendo: se quiser evitar que a crise da democracia se agrave, o Supremo precisa de sensibilidade estratégica e visão de longo prazo. Vocês acham que existe alguma chance disso acontecer? Não basta conter o populismo, é preciso também desarmá-lo. Não adianta vencer as primeiras batalhas se essas vitórias contribuem para a derrota na guerra. E esse final talvez seja a parte mais curiosa, né? Então, assim, existe uma possibilidade do sistema perder a guerra? Venceu as batalhas, mas no final perdeu? Né? Que coisa, viu? A primeira vez que eu tô vendo alguém na Globo levantar uma possibilidade de, no final, mesmo após perder inúmeras batalhas, o bolsonarismo ser vitorioso. Nossa. Marca, a gente tá vivendo um período curioso. Estamos vivendo um período curioso no Brasil. Mas, enfim, você vê, né? Também do consórcio, o Mário Sabino, fundou lá o Antagonista, antes tinha trabalhado na Veja, amigo do Mamateiro Mainardi. Bolsonaro praticamente preso. Estamos em uma guerra com os Estados Unidos. E aí, diferente do Pablo Hortelado, o Mário Sabino não fica de rodeio. Eu acho que ele fala o que tá todo mundo percebendo, mas que tem medo de falar.
Uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes, recolhimento domiciliar noturno, proibição de sair de casa nos finais de semana, proibição de se ausentar de Brasília, proibição de comunicação com embaixadas, proibição de contato com filho Eduardo e demais investigados. Bolsonaro foi praticamente preso. As justificativas policiais para a decisão devem ser deixadas em segundo plano, inclusive as eventuais provas contra Bolsonaro que foram obtidas na busca e apreensão realizada pela PF na casa dele. Está claro que o principal objetivo do ministro foi responder à chantagem tarifária do Trump, antecipando também as retaliações que o presidente americano poderá vir a tomar contra o próprio ministro e outros colegas. Então parece que não estamos numa decisão técnica. Integrantes ou não das torcidas organizadas da política nacional internacionalizada, os brasileiros estão todos na mesma nau dos insensatos. Já começa a deixar o terreno do improvável para adentrar o campo do impossível que, com Bolsonaro submetido a medidas restritivas de liberdade de Lula, apostando em patriotadas para ganhar simpatia da patuleia, que Trump aceite negociar um acordo para baixar a tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Talvez até Trump aumente a taxa ignominiosa. O risco é tamanho que mesmo Flávio Bolsonaro já tenta frear os ímpetos do presidente americano. E aí coloca ali um tweet que o Flávio fez e que depois ele apagou, falando: Trump, né, considere aí, irmão, suspender, e coloca só uma sanção na pessoa em específico, que tá ruim, irmão, tá ruim. Aí o Mário Sabino diz, né, o Flávio apagou o post, mas é rezar para que o Trump se segure. Porque, caso contrário, no plano econômico, sangraremos na forma de crescimento menor e mais inflação, para não falar da danação das empresas que negociam com os americanos. Já no plano institucional, não há o que fazer. Ainda que haja sanções individuais por parte de Washington, podemos esquecer de vez qualquer autocontenção da parte do Supremo. Tá lá o Paulo, não, o Supremo precisa pensar, não pense, não, porque é assim, né? E o Mário Sabino, assim, pode esquecer. Em especial do ministro cheio de testosterona que se tornou o grande inquisidor nacional, com todas as implicações deletérias disso para o Estado de Direito. Nesse momento, estamos em guerra com os Estados Unidos, e não tem nada, senhores, e não temos nada a ver com isso. Então você vê a diferença. Tem como você tá e não ser um pabortelado da vida. Agora, olha só que curioso. Uma coisa que eu falo pra vocês, né, que dá pra gente ter de ensinamento pra vida. Vá memorizando. Você não vai memorizar do dia pra noite, mas sempre tente memorizar o nome das pessoas. Porque conforme o tempo vai passando, isso vai ficando claro pra você. Por exemplo, nessa matéria aqui, eu acho que vocês conhecem os nomes importantes, que são os dois últimos. Marco Aurélio de Carvalho, apelido Big Mac, o chefão do Prerrogativas. Ainda que você não sabe quem é o Marco Aurélio de Carvalho, você sabe que é o Grupo Prerrogativas. E eu tenho certeza que você olha pra opinião do Prerrogativas e fala, não leva a opinião do Prerrogativas em sério, porque é tipo levar a sério a opinião do PT. E o outro é esse aí, é conhecido nacionalmente, o Grande Cacai. É até apelido, né? Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. O Poder 360 foi bem justo. Foi atrás de 4 especialistas. 2, vou até falar o seguinte, dos 2, você meio que já tava certo que ia falar que o que tá sendo feito é um absurdo, porque o André Macedo tá mais à direita. Não que o comentário dele seja tendencioso por estar à direita, mas sem querer ser torcedor, de forma assim, sem querer ser torcedor mesmo, na minha concepção, as pessoas que estão mais à direita, elas, principalmente do judiciário, elas têm uma tendência a ser um pouquinho mais lúcidas ao comentar sobre o que tá acontecendo. E até eles conseguem sustentar a opinião deles mostrando fatos, relembrando coisas do passado, trazendo, né, precedentes. Já a turma da esquerda, eu acho que eles apelam e muito para a torcida. Então o André Maciel sabe que está mais à direita, que diz ali, né? O ministro faz interpretação elástica sobre crime de soberania. O Poder 360 colocou até uma nota que eu acho que pende um pouco mais para a direita, pela manchete. Mas você vê que ainda é um veículo relativamente justo. Deu espaço ali, né? Aí colocou o Chemin, doutor em Direito, que também diz que ele critica. O enquadramento é feito pelo ministro, né, em relação ao que está acontecendo, nesse enquadro aí com o Bolsonaro. Já Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, e o Cacai, ambos dão total apoio pro ministro. O ministro nunca erra, tá sempre certo. Beleza. Aí vamos pra Folha de São Paulo. Curiosamente, o Poder 360 quis ir atrás de juristas para saber, e aí, é constitucional ou não o que está sendo feito? A Folha de São Paulo também teve a mesma ideia. A atuação de Eduardo desafia a justiça com enquadramento de crime e pode gerar cassação. Aí a Folha de São Paulo, curiosamente, só conversou com pessoas que
todas, sem exceção, acham que Eduardo realmente tem que tomar naquele lugar. Ainda tem ali, ó, os especialistas se dividem quanto à possibilidade de uma prisão preventiva, né? Eles acham que Eduardo tem que tomar naquele lugar, mas tem dúvida se encaixa ou não uma prisão preventiva. Alguns acham que difícil, né? Que ele tá errado, mas prisão preventiva é difícil. Já tem um que acha que não. Você viu, ó, já Davi Tangerino disse que um pedido de prisão poderia sim ser feito com a alegação de que o político coage o Supremo. Davi Tangerino. Angerino, esse nome eu já vi. E além do Poder 360 se preocupar com essa análise, da Folha de São Paulo se preocupar com esse tipo de análise, a Veja também teve a mesma ideia. Vamos atrás de especialistas. Um nome que não serve de nada, né? Especialista. É só um nome para, enfim, né? Tentar direcionar o embate público. A matéria da Veja é até mais desproporcional para a direita, porque a maior parte das pessoas que a Veja entrevistou acho que estão contra o que aconteceu. Com exceção do professor de Direito Penal da FGV, Davi Tangerino. Da galera que a Veja conversou, ele é o único que ele acha que a decisão do ministro tem respaldo jurídico e não tem caráter de retaliação. Davi Tangerino. Já depois a Veja foi atrás do Carlos Kaufmann, que diz que o Supremo passa recados preocupantes a autorizar a operação contra Bolsonaro. Essa decisão é preocupante por atingir de forma veemente a credibilidade do judiciário que, em vez de se distanciar do protagonismo político, fortalece a polarização de uma sociedade já dividida. Afirmou sustentar ainda que a ação da política representou o emprego da força e tentativa de dominação absoluta para minar qualquer força política que Bolsonaro representa. Já o professor de Direito Constitucional da USP, Roger Stiefelman Leal, denunciar supostos excessos cometidos pela justiça brasileira e organismos internacionais não configuram uma conduta penalmente relevante. Ao longo da história recente, diversos episódios semelhantes ocorreram sem que tenha atribuído a eles um caráter criminoso. E aí o Leal lembra aí do caso do Cristiano Zanin, né? Então advogado do Lula. Então foi 2-1. Só o Tangerino, né, cortou pro lado do Lula e do Supremo. Aí para vocês entenderem, né, porque eu tô batendo nessa tecla. E porque o Pablo Hortelado tá perdido na maionese, né? Achar que tem algum jeito da democracia militante se salvar. Gente, vamos conhecer um pouco do senhor Davi Tangerino. Mais recente agora, 4 de junho de 2025. Olha como é o vídeo. Olha qual é a legenda. Militantes da Globo chamam advogado para justificar a prisão de Zambelli e toma invertida. Mas tava na Globo News, né? Bolsonaro, estado de sítio não é golpe. Em discurso, esse presidente tentou minimizar a minuta do golpe. Quem é? O Tangerino. Aquela chamada do Globo. Mas o que é que ele disse? O nome que se dá essa minuta, esse papel, é o menos importante. Os indícios que nós temos aqui é que esse estado de sítio era só um nome um pouquinho, digamos, palatável para um plano efetivamente golpista. Então ele vai lá na Globo News para falar que sim, Bolsonaro é um golpista. É um golpista quando? 26 de fevereiro de 2024. Mais uma vez na Globo News. É mais socialmente custoso criminalizar e jogar um bando de jovens, marcadamente negros e periféricos, no sistema criminal, ou descriminalizar e nós tratarmos dentro do marco da saúde? Avalia o Davi Tangerino sobre o porte de drogas. E a pauta não era a via legislativa não, viu? Olha ali, ó. Descriminalização em pauta no Supremo. Assim, rapaz, o cara tem sempre um posicionamento mais à esquerda, né? Aí, de novo, o nosso grande especialista. Lembra da época da Vaza Toga, do Verdivaldo? Que são as matérias diversas? Quando teve a Vaza Toga, a Globo News chamou quem? O Tangerino. O ministro tinha tranquilamente o poder no TSE para produzir o relatório, que nada mais é do que a formalização de postagens em redes sociais e informações públicas, né? Tá aqui, ó. Após a reportagem da Folha de São Paulo, afirmar que o ministro assinou o TSE de maneira não oficial. Não importa o que seja feito contra o bolsonarismo, lá está Tangerino na Globo News para passar pano. Também estava na CNN. Durante a participação do WW, Tangerino comentou o relatório da PF sobre o caso das joias sauditas e afirmou que é um desenho claro de peculado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Está claro. Ai de você que tem um entendimento diferente. Olha, o TCU falou nesses dias, né? Teve até um acordo. Não foi o TCU. O Paulo Gonet, segundo a própria CNN, está pensando em até arquivar. Porque tá precisando arquivar, né? Tá precisando arquivar. Esse é o Tangerino, né? Aí, só para fechar com chave de ouro, Tangerino, advogado de Neymar, declara voto em Lula. Aqui a imagem, ó. Um dia direi aos meus netos que quando a democracia se equilibrava na corda bamba, estava aqui. Tá bom, tava lá, né? Ele tava lá, gente. Ele tava lá. Esses são os especialistas da imprensa. Ler a imprensa é importante demais. Se você só lê o que tá assim, se você só acompanha a direita, você meio que vai viver num mundo muito bonito, que as coisas vão dar muito certo. E que não é bem assim no mundo real.
Agora, se você só lê a imprensa, você fica com uma bila ao lado da cabeça. Você tem que ler ao meio tempo assim para saber o que é que a imprensa está planejando, né? Quais são as maldades que a imprensa tenta falar para manipular mentes e corações pelo nosso Brasil. Mas vamos continuar falando sobre isso, né? Ainda no âmbito judiciário, ontem. Olha a manchete. Eu só vou aliviar para a manchete porque o subtítulo foi justo. Grupo jurídico pede mobilização da sociedade contra as sanções de Trump. Realmente o Prerrogativas é um grupo jurídico. Mas eu acho injusto só falar um grupo jurídico. Porque como estamos diante de uma situação claramente, né, política, que envolve questões de interesse político do grupo Prerrogativas, tem que estar no título. Grupo jurídico ligado ao PT. Não pode só estar no subtítulo. Mas está ali, ó. Prerrogativas alinhado ao governo Lula. Diz que medidas anunciadas contra o ministro Supremo são violações sem precedentes. Vocês sabem que é um Prerrogativas. E dessa vez, vou até ser relativamente justo. Na maior parte do tempo, na maior mesmo, vou ser justo, a imprensa até faz questão de destacar, às vezes no corpo da matéria, nem sempre na manchete, mas no corpo da matéria, que o Prerrogativas é alinhado ao PT. Mas se não tá nem na manchete nem no subtítulo, é bem complicado, porque a maior parte das pessoas só lê manchete e subtítulo. Vocês conhecem o Prerrogativas. E quem não acompanha a política? Imagina aquela pessoa, orelha seca, aquele lá, os especialistas, grupo jurídico. Então, esses pronunciamentos, as pessoas abrirem a boca para falar sobre assuntos é importante. Por quê? Porque quando as pessoas abrem a boca e essas pessoas têm algum tipo de representação e algum tipo de peso político, essas falas podem virar notícia e essas notícias podem falar com pessoas que nós não falamos. E mais, tem muita gente que quando vê a logomarca da Folha de São Paulo, a logomarca do Metrópolis, a logomarca do Globo, o cara leva, olha, saiu no Globo. Porque tem gente que pensa assim. Por isso é que nos últimos dias, por exemplo, o Paulo Figueiredo, ele vem cobrando muito que algumas pessoas abram a boca. E eu não consigo entender. Ontem mesmo o Paulo Figueiredo fez uma postagem cobrando o intocável, né? O bode de ouro da direita, a Beyoncé de Ouro Preto, a diva, que inclusive vou até ajudar a divulgar o evento que ele vai participar agora, final de agosto, ele vai estar junto com o Pablo Marçal no Barber Day. Com certeza ele não sabia que o Pablo Marçal tá lá, e também não influencia nada, porque é gente de libertação. O Paulo Figueiredo tava lá cobrando, irmão, fala aí do que tá acontecendo, fala da questão do Eduardo, porque o menino tem audiência, usa a tua audiência aí. Ah, mas agora ele virou pai, tem filhos e não pode falar, etc. Enfim, né? A esquerda não tem essa. Rolou qualquer coisa, a esquerda em peso entra em campo, utiliza os veículos que tem na mão, planta a nota, vai, porque tem gente que quando vê a logomarca, a Folha de São Paulo, o cara fala, nossa, Folha de São Paulo, Folha de São Paulo. E a mesma crítica que eu faço com frequência ao Duda Lima, que tem amplo acesso à imprensa, simplesmente por questões de campanha. Podia estar ajudando, abrindo espaço para a direita. Faz? Não faz. Vocês não podem achar que é bonito Eduardo estar na capa da Veja e ao mesmo tempo achar normal parlamentares de direita ficarem em silêncio. Não tem justificativa, ainda mais para ficar escondendo Eduardo. Paulo Figueiredo tava apanhando lá ontem, eu fiquei, eu não consigo entender não, velho. Eu não consigo entender, não, é errado mesmo é o Paulo Figueiredo. Aí na mesma lógica, conheço as pessoas. Eu nem fiz a biografia do Pablo Hortelato. Eu já fiz tantas vezes aqui em vídeo, não vou fazer todas as vezes, mas acho que a primeira vez que Pablo Hortelato aparece em um dos nossos vídeos é no episódio 214. E quando a gente falava na época de Sleep Giants, sobre regulação das redes, sobre agência de verificação, o Pablo Hortelato tá nessa militância de perseguição e censura desde 2017. Publicando até texto, falou, não, vamos criar aqui uma agência de verificação estatal. A gente comentava sobre ele, várias coisas lá com o repórter para falar de fake news, sempre incomodado que as pessoas acreditavam mais nos grupos de WhatsApp do que nas notícias da imprensa, a matéria da BBC que ele participava desse estudo. O Pablo Hortelato também, né, tá no SEBRAP, fundado pelo FHC, bolsista aí da Open Society, do Soros. Aí você vai pro Thomas Trauman, saiba de quem você tá lendo. Porque assim, eu não critico a Veja, eu critico o conteúdo da Veja, eu critico também o Mensageiro. Quem é Thomas Trauman? Ex-porta-voz da Dilma. Além de ser ex-porta-voz da Dilma, foi ex-assessor do Palocci. Aí o ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci diz, o perigo da estupidez. Eduardo Bolsonaro aposta no quanto pior, melhor. Cara, eu posso até ler, tentar refletir sobre o que esse cara tá falando, mas, obviamente, uma pessoa que foi porta-voz da Dilma, tem coisas que sua opinião não vai ter, sabe? Nenhum peso político, porque você é porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. O seu vínculo com o PT é mais do que umbilical, né? Você é petista. Não é umbilical, é DNA mesmo. É o seu DNA, é vermelho petista. Não dá, cara. E aí fica aí, né? Se disfarçando de jornalista, disfarçando de analista. Aí vem, outra nota pra gente falar dos nossos especialistas. A gente nem falou ainda da questão de visto, sanção, as notas que saiu ontem, mas vai chegar lá.
Estados Unidos estão com a reputação abalada e já são tratados como economia emergente. Pronto, diz quem são meu pessoa, amigo do Haddad. 2018, foi publicada uma matéria no site chamado Diário da Esquerda, esquerdadiário.net, acho que é o site, reclamando que o Haddad, em 2018, era um neoliberal e já começava a ganhar apoio de tucanos. Essa matéria eu cheguei até a reciclar em algum momento aí, ao longo dos anos, aí 2003 pra cá, não vou saber em qual ela está, mas saiu aí. Deixa eu ver se faço rápido. Eu não sei se é Esquerda Diário. Deixa eu só ver se esse site existe. Esquerda Diário. Deixa eu ver se existe. É esse site mesmo, Esquerda Diário. Deixa eu ver. Esquerda Diário. Deixa eu botar aqui ver se acho. Haddad Samuel Pessoa. Deixa eu ver. Ave Maria, velho. Na boa, mano. Eu tava aí 30 dias sem o meu consumo padrão de cafeína. Hoje eu tomei. Minha mente tá girando em outro nível. Eu voltei. Ontem eu voltei agora. Agora eu voltei. Agora eu tô imparável. Olha lá, ó. Vê se aí não é 2018. Deixa eu ver a data. Cadê a data? Cadê a porcaria da data? A data não tá por aqui. Mas é 2018, né? Conheça os neoliberais cotados por Haddad para governo de conciliação com os golpistas. Aqui era na campanha. Haddad versus Bolsonaro. Aí, o sistema de Bolsonaro promete, não coisa e tudo mais. Aí, quem lá? Olha aqui já, ó. Olha lá, Samuel Pessoa. O primeiro aqui, ó. Esta conciliação se expressa em 1001 negociatas com o Centrão, mas também em numerosos sinais que ele dá ao mercado e é importante banqueiros. Haddad tem se reunido frequentemente com dois formuladores da Ponte para o Futuro do tema. Marcos Lisboa e Samuel Pessoa. Aí, aqui eu falo que é o Lisboa, aí o Samuel Pessoa. Veja quem é o Samuel Pessoa, que diz que os Estados Unidos já são economia emergente. Tucano de carteirinha, membro do Instituto Milênio, bancado pela Globo, ex-representante do Brasil no FMI, e igualmente formulador do Ponte para o Futuro, desconversou a jornalistas que será ministro, mas confirmou sua contribuição na governabilidade de Haddad, desde que ocorram as reformas antipopulares que ele defende. Diz a matéria da Infomoney, muito similar à outra do Valor. Pessoa diz que nem sondado foi para ser ministro de Haddad, sou eleitor do Geraldo Alckmin. Além disso, ele ressaltou que o que mais importa agora não é definir quem vai ser o ministro da Fazenda, mas sim a construção de base política sólida para poder sustentar um possível governo petista. Em curioso movimento ensaiado com seu parceiro da Ponte para o Futuro e governabilidade de Haddad, Samuel Pessoa também escreveu uma coluna na mesmíssima Folha de São Paulo, no domingo passado, onde também fala da pouca importância do ministro da Fazenda desde que ocorra uma reforma da Previdência. Olha o Trabuco, amigão do Lula, tá no conselhão do Lula. E o Trabuco joga e joga, porque ele tem um assento na Febraban e um assento no Bradesco. Ele é o brabo, ele joga e joga. Olha o Josué do Lula, que fez a cartinha da democracia, sobrinho de consideração do Lula, filho do ex-vice. Tá vendo? Cara, olha o AP, o pai da reforma tributária. 2018. Rapaz, essa matéria envelheceu bem, viu? Meu Deus, o pai da reforma tributária do Lula! Quem mais tá aqui nessa nota? Deixa eu ver. Não tem mais alguém? Não, tá. Rapaz, velho, só a nata golpista, hein, Lula? Meu Deus, velho. E o Lisboa também é passa da galera. Deixa eu ver. Olha, conheço os neoliberais, né? Depois tu fala que o governo Lula é um governo entreguista neoliberal focado aí em apoiar banqueiro. Aos banqueiros não faltam sinais de paz e amor. Conheçam quem são os interlocutores de Haddad para agradar Bovespa e Wall Street. Matéria de 2018. Se concretizou toda a nata da elite financeira. Os liberais que controlam o Brasil, todos ganharam espaço no governo Lula. Obrigado, Marcelo Pablito. Que matéria que envelheceu bem. Não, o ápice ali foi o ápice. O pai da reforma tributária do Lula. Que você aí, né, vai receber no meio dos peitos. Estados Unidos. Economia emergente. Emergente! Nossa senhora! Aí tá lá, né? Na avaliação do pesquisador, ele é especialista, gente. Ele é especialista! O governo brasileiro dá sinais que não deve retaliar os Estados Unidos. Aí perguntei aí, tem alguma chance aí de sucesso? O Brasil se dá bem aí nessa negociação com o Trump? Olhando a distância, a questão do Trump não é econômica para o Brasil. É difícil de ler essa decisão do Trump. Não é econômica. E é o quê? Rapaz, eu não sei. Ele está olhando e ele ainda não conseguiu entender. Tá lá o nome de Bolsonaro, regulação das redes, censura, liberdade de expressão. Mas ele não tá entendendo. Tá até difícil, porque ele é especialista. Mas ele não está entendendo. Ele criou um problema para ele, mesmo que nós sejamos um problema pequeno. Tem um custo, pelo menos, na imprensa, na opinião pública. É realmente muito difícil, cara, entender o que o Trump está falando.
Pô, eu não consigo entender, velho. Especialista. Ele é especialista. Aí, o Estadão pergunta, mas vem cá, qual é o impacto para a economia dos Estados Unidos com essa nova leva de tarifas? Aí fala um monte de coisa. Pra terminar dizendo, ei, parece que o motivo é esse, né? Assim, os preços parece que não tá subindo muito, mesmo com a tarifa, porque as empresas que exportam para os Estados Unidos meio que estão internacionalizando uma boa parte dos impactos das tarifas. Ou seja, tá falando o seguinte, então, o cara meio que diminuiu a margem de lucro, então os Estados Unidos estão pagando, né, basicamente o mesmo preço no produto, e o cara só reduziu o lucro dele. Então, o Trump venceu. É tipo isso. Aí depois pergunta, mas 6 meses de Trump, uma confusão econômica muito grande, cara, como é que fica a confiança na economia americana? Aí fala, faz comparativo até, não, tá igual o Brasil, aqui a taxa de juros, rapaz, inflação subindo, tripé macroeconômico, campo flutuante, pra terminar dizendo, não, é igual, isso aí tudo que acontece no Brasil é igualzinho dos Estados Unidos, que está sendo tratado nesse episódio como uma economia emergente. Os Estados Unidos tá sendo tratado assim, cara. Por quê? Porque não, o Trump não é um liberal ortodoxo como eu, como Henrique Meirelles, como o App, como Marcos Lisboa, como Helena Landau, como Maílson da Nóbrega, como Armínio Fraga, como Gustavo Franco, como Gustavo Loyola. Tem mais quem que eu esqueci? A Nata, o Pessoari, do André Lara Rezende. É um falando do outro. Aí gera um consenso. Nossa, várias opiniões, pessoas diferentes com a mesma opinião. É muito diferente, né? Tá bom. Aí uma pessoa que consegue raciocinar por si mesma, né? E eu acho que essa postagem do Danilo Thomas, deixa eu ver que saiu isso daqui. Aí, ó, saiu até depois, foi antes do texto do Pessoa. Antes da entrevista do Pessoa. E caiu como uma luva. O Brasil não tem massa crítica para lidar com uma crise dessas. Os economistas liberais são meros fiscalistas. É o que eu quero falar. O cara só consegue pensar em inflação e juros. E superávit primário. Ele só consegue pensar nisso. Os desenvolvimentistas são rasos. Ninguém mais estuda os estruturalistas. Os cientistas políticos são obtusos, tipo o Pablo Hortelado. A imprensa só faz propaganda, tipo o Thomas Trauman. E o setor cultural é alienado. Aí não precisa nem explicar, né? Gosto muito de você, Leãozinho. Às vezes eu sinto que eu boto pra pessoas diferentes debater entre si aqui ao longo do vídeo, né? Que eu boto o Danilo Thomas rebater o Samuel Pessoa, o Mário Sabino rebater o Pablo Hortelado. São debates imaginários que a gente vai colocando aqui para que o consórcio desminta o próprio consórcio. No meio de toda essa confusão, colocando para pessoas diferentes conversarem entre si, adivinhando que o Samuel Pessoa ia falar aquela merda, me perdoe a palavra, mas não tem como, gente. Assim, tem hora que não tem outra palavra pra você utilizar. Mas que texto bosta, né? Que análise horrível do Samuel Pessoa. Dias atrás, o Stephen Kanitz, ele é um administrador, é um cara que meio que rema contra esse consenso liberal ortodoxo que toma conta do Brasil desde os anos 90. Ele escreveu um texto que acho que cai como uma luva em tudo que a gente comentou até agora. Ele fala assim, ó, o intelectual de uma variável só. O Brasil é vítima de cientistas fake, que eu chamarei de intelectuais de uma variável só. Como aqueles que definem que se combate inflação com taxa de juros nominal de curto prazo, nada mais. É a única forma, é através de juros. Aí você fala, cara, mas vem cá, o preço... Assim, porque você tá aumentando o juros pra você diminuir a demanda. Tipo, um monte de gente tá pegando empréstimo pra construir casa. Aí você aumenta a demanda por pedreiro. Se você aumenta o custo para você pegar um empréstimo para construir uma casa, você reduz a quantidade de gente construindo casa, logo você reduz a procura por pedreiros. Você consegue controlar essa demanda se você encarece o dinheiro. Agora, teve um conflito no Oriente Médio, o preço do petróleo subiu. Eita, aí o preço subiu a inflação. Aumenta a taxa de juros. Vem cá, tu aumentar a taxa de juros nesse cenário vai impactar o quê? Não, assim, ó, Irã e Israel estão brigando. Vai lá o Galípolo. Mete aí 18% na Selic. Pronto. Agora fez paz. No dia seguinte tá lá Israel dançando, né? De braço dado, quadrilha de São João. Olha a cobra! Por quê? Porque o Brasil salvou o mundo. O Brasil impediu um conflito bélico porque aumentou a taxa Selic. Logo conteve a inflação. É o que o pessoal pensa. Não acho que é piada, não. É sério. A turma realmente acha que o mundo funciona assim. Ou que o problema da nossa dívida são os bancos, que o problema do Brasil é devido à concentração de renda. Para verdadeiros cientistas, é óbvio que o mundo é mais complexo do que isso. Por isso, nós sempre analisamos N variáveis. Mas, infelizmente, nossos jornalistas preferem e só divulgam diagnóstico fácil. Enquanto alguns intelectuais sérios se debruçam sobre modelos complexos que tentam captar a realidade como ela é, multifacetada, imprevisível, sistêmica, outros ganham os holofotes apontando um único culpado para todos os males do mundo, tipo o Trump. E ele cita ali vários. Aí ele comenta que ele de muito tempo vem tentando bater de frente com isso. Aí ele fala, cara, mas no Brasil, no final do dia, quem faz sucesso são os intelectuais de uma variável só. Eles são adorados pela mídia, pelas redes sociais, por políticos em busca de slogans.
Eles entregam aquilo que o mundo moderno mais deseja: simplicidade com autoridade. Pesquisador diz que Estados Unidos virou uma economia emergente. Autoridade. Uma explicação única, um vilão claro, um remédio fácil, mas a realidade é outra. Problemas sociais, econômicos e culturais são, por natureza, multicasuais. Ele fala, cara, a criminalidade, por exemplo, não é só fruto da desigualdade, pobreza ou racismo estrutural. É uma combinação complexa de fatores: colapso familiar, ausência de instituições, impunidade, incentivos distorcidos, baixa capacidade estatal, normas culturais, entre outros. No entanto, a narrativa que aponta um único fator explicativo é mais sexy, é mais dirigível, é mais vendável, e assim quem mais simplifica, mais influencia. Os intelectuais mais responsáveis, que ponderam múltiplas variáveis, admitem incertezas, são justamente os que menos aparecem. Eles não viralizam. Suas análises não cabem em tweets. Suas conclusões não alimentam paixões ideológicas. Sim, eu normalmente faço um vídeo de 1 hora por dia, um pouco mais de 1 hora, né? Uma hora deixou de ser o padrão, já virou 1h10. Já aceitei. Não tem como fazer, eu não vou fazer tweets. Cara, tweet eu boto lá a loucura lá e vida que segue, só eu jogo pra cima. Mas no final do dia o pessoal quer o quê? É o vídeo do TikTok de 1 minuto pra viralizar. E eu falo, não seja essa pessoa, não lave a alma. Aqui tá uma explicação de por que você não deve lavar a alma, né? Enfim, eles não viralizam, suas análises não cabem em tweets, suas conclusões não alimentam paixões ideológicas. E por isso são esquecidos, mesmo quando estão mais próximos da verdade. E como resolver esse problema? Primeiro, exponha os custos da simplicidade. Toda simplificação é uma mutilação. Devemos exigir de nossos intelectuais modelos com variáveis reais. Crie incentivos à complexidade. Se o ambiente intelectual premia certezas e frases de efeito, teremos sempre mais ideólogos do que pensadores. Precisamos recompensar quem estuda, compara, duvida. Uma coisa que vocês podem aplicar no dia a dia é o quê? Não premie com like o político lacrador. Premie o político que entrega resultado, que entrega ações concretas. E se você aplicar isso também para outros meios, vai funcionar. Não lave a alma. Ensinar a pensar em sistemas, não slogans. Exatamente, não lave a alma. Confrontar os intelectuais celebridades com variáveis ausentes. Pergunte sempre, o que está faltando na equação? Qual é a variável que o guru ignora porque complica a sua tese? Tipo, fala, não, temos que privatizar tudo. Aí você pergunta, tá, mas quem é que tem dinheiro para comprar hoje? A Petrobras. Me cita aí, quem tem dinheiro para comprar? Tu quer vender para quem? Dentro dos grupos reais que tem chance de comprar. Pronto, só desarmou a pessoa. Porque o discurso é lindo, mas em termos concretos, ou ele vai vender para a China, ou vai vender para BlackRock, ou vai vender para os irmãos Batista e para André Esteves. Mundo real. Não me vem com mundo real. E acabou. O verdadeiro pensador ilumina, o pregador apenas inflama. Enquanto celebramos quem grita certezas, talvez estejamos ignorando quem sussurra verdades incômodas mais reais. A história tem sido cruel com os intelectuais de uma variável só. Seus diagnósticos podem até conquistar o presente, mas quase sempre afundam o futuro. Tipo o Pablo Telado, o Thomas Tralvo, o Davi Tangerino, dentre tantos outros. Esse texto do Canitz foi dia 14 de julho. Envelheceu bem. Envelheceu bem. Me serviu. Aí para falar também dos intelectuais de uma variável só, que não conseguem pensar nas complexidades. A Pantera Cor-de-Rosa segue aí, né, desolada no Twitter, de onde tudo tá acontecendo, falando. Teve um presidente durante o Fique em Casa que se preocupou bastante com a economia e empreendedores, por esse motivo foi atacado duramente e injustiçado. Algo mudou com os apoiadores desse presidente? Porque agora o pessoal não tá tão preocupado com a economia, né, diante do tarifaço. Aí a Atsuki responde, ô campeão, a vida é mais complexa. Existem mais variáveis, né? Não seja uma pessoa de uma variável só. Não seja uma pessoa de uma variável só. Nada mudou com os apoiadores de Bolsonaro. O que mudou foi o cenário. Mas as cifras, né? O dinheiro, turvam a tua visão. Talvez você nunca entenderá o que significa esse gesto. Assim como não entenderá a atitude de Felipe Martins, que preferiu ficar preso e enfrentar uma solitária a ter que forjar uma delação. Não importa o quanto você tenha na conta bancária, você é pequeno demais. E ela lembra, né? 8 de janeiro. Metade dos acusados recusou acordo para se livrar de prisão. Seria muito mais fácil, né? Ter aceitado o acordo. Mas e aí botar a cabeça no travesseiro de noite? Intelectual de uma variável só. Ganhou muito dinheiro aí, igual São Meu Pessoa. Porque tem dinheiro, é especialista, que é da carteirada. Olha a grande Lígia Maria. E nada do Deltan Dallagnol falar de sua amiga, viu? Condena e prende logo esse homem de uma vez. O país não aguenta mais ficar refém do Bolsonaro, preso num círculo vicioso eterno de polarização com o PT. Intelectual de uma variável só. Isolou Bolsonaro da equação, o Brasil tá resolvido. Pronto. Simplificou. Lacrou, tia. Lacrou, tia. Aí o Mafinha comenta, né? Aqui tem um exemplo de porque todo liberal é uma pessoa ruim.
A Lígia Maria sabe que Bolsonaro está sendo perseguido, sabe que os inquéritos são ilegais, conhece toda a arbitrariedade cometida, porque ela escreve sobre isso com frequência. E mesmo assim, para o bem do bolso dela, prefere que o inocente fique preso. Isso é uma pessoa sem moral, sem transcendência, sem humanidade. Só dinheiro importa. Mais um exemplo. Estou sendo atacado pelos meus por querer uma saída pelo Tarcísio. É tão difícil entender que a direita não tem outra saída? Não tem. É variável só. Intelectual de uma variável só. Pra mim, o óbvio é ele, até que alguém me convença do contrário. Aí o cara diz, a diva, tem saída sim, Ratinho, tá vendo? Né? Tem outro caminho. Concordo que Ratinho é um excelente nome, mas o que disse é que não tem saída pro Bolsonaro, a não ser pelo Tarcísio. Gênios e mais gênios. Mas vamos lá, que não tem muita coisa pra gente falar. Vamos acelerar porque não sei 9 da manhã. Supremo, Presidência e Itamaraty mantém cautela em reagir à revogação de vistos do ministro, né? Temos que ter cautela para reagir. A cautela durou só até 10 da manhã. Lula disse inaceitável a revogação de visto. É um absurdo. Já falou. Já abriu a boca, já falou que é inaceitável, que ele não vai aceitar, que ele é o brabo. Diante dessa crise, né, assim como sou uma pessoa que não consegue entender o que está acontecendo, a Flávia Aal diz: a perplexidade é crescente em relação à escala, à proporção que esse episódio vem tomando. Estamos perplexos. Não conseguimos entender o que está acontecendo. Bom, vou tentar falar para vocês uma coisinha aqui, ó. Não se preocupem com a interpretação. Ah, mas a interpretação de texto, independente da interpretação de texto ser boa ou ser ruim, o ponto é que meio que tá acontecendo, né? O Pan já comenta, o destaque faz parte do despacho do ministro quando ele ordenou que Bolsonaro usasse tornozeleira eletrônica. É do meu conhecimento que o uso do termo inimigos estrangeiros para se referir a autoridades norte-americanas repercutiu no mais alto nível do governo dos Estados Unidos. Ah, mas ele tá falando ali em termos genéricos, que diz, né? Enfim, Demon jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia de direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Não, mas se é jeito de falar, se não é, o Samuel Pancha tá falando que lá fora foi vendido assim, ó. Ó, Trump, falou que você tem um pinto pequeno, viu? Rapaz, não faz isso não, pô. O cara tem um ego elevado, viu? Igual a galera no Brasil. Aí depois ele entende porque a crise tá escalando. Carta do Itamaraty para os Estados Unidos sobre tarifas continua sem resposta. Aí o Celso Amorim disse que mais de 60 anos de diplomacia ele nunca viu nada parecido. Está em choque. Por que será, né, Celso? Por que será, né? Vai entender, irmão. Vai entender. A gente tinha comentado sobre isso daqui ontem, no tipo, vai dar ruim. Acho que aqui o Lula tá... Rapaz... O Lula tá... Eu não sei se o Lula tem noção do que ele tá planejando. Que dizia, né? Governo Lula estuda limitar a remessa de dividendos de empresas americanas com operação no Brasil. Aí Renato falava, a elite empresarial, que ainda acredita ser possível manter-se neutra, diante da deterioração institucional, precisa compreender que a neutralidade virou risco. O gesto mais recente, agora estudado e ventilado pelo governo, não é um episódio isolado. Faz parte de um padrão. Restringir, retaliar, esvaziar. Se o governo opta por escalar a crise, quem arca com os custos são os investidores, os exportadores, as holdings, os grupos industriais e tecnológicos instalados no Brasil. Não se trata de apoiar um lado político, mas de reconhecer que a ausência de estabilidade jurídica e diplomática transforma qualquer planejamento empresarial em roleta russa. Aí vem o Rodrigo Campos, um cara grande aí, bem conhecido no mercado. Foi sócio de um monte de gente, né? Você vê ali pela biografia, ó. Ex-sócio da Armor, da Constellation, do HSBC, do GP, JPM, CSFB, MB na Colômbia, enfim. A empresa de empresa pela FGV. Trabalhou no meu lugar. E tá lá, ó. Pelo amor de Deus, Lula, xingue, vai. Bate no peito, coloca os 5 navios de guerra em prontidão, põe mais tarifa, tira visto, fala que vai taxar as big techs, né? Imagina o povo sem WhatsApp. Faz tudo isso, Lula, mas não toca, irmão, no assunto de restrição, de movimentação de capitais. Cara, não faz isso, Lula. Nem sussurre, irmão. É igual a discutir com a esposa e falar que pensou em divórcio, mas desistiu. Não fale isso. Lula, pelo amor de Deus, Lula. Pelo amor de Deus. Aí o Haddad ouviu. Arregou. Haddad nega que o governo brasileiro esteja avaliando a adoção de medidas mais rigorosas de controle sobre os dividendos como forma de retaliação. Não sei se foi você, André Esteves, mas vou lhe parabenizar desde já, porque eu sei que o Haddad com certeza pensou em você na hora de escrever nisso. Eu tenho certeza. O Dedé salvou o Brasil. E reafirma que essa possibilidade não está em consideração. Arregou.
Arregou. Arregão. Covarde. Frouxo. Cadê a Haddad? Mostra que tá bravo aí. Ah, meu Deus. Mas tá que tá, viu? E assim, na boa, tu mandar uma dessa, Haddad, uma arregada dessa, você meio que tá dando uma pista aí que tá com medo, hein? Tá dando uma pista aí que tá com medo aí de rolar alguma treta, viu? Cuidado aí, Haddad. Estados Unidos travam até etanol para SAF do Brasil, que pode agora decolar em outras rotas. Companhias como a Raizen e São Martinho contavam com venda para o mercado americano, mas cenário para a produção de combustível sustentável de aviação a partir do álcool cana-de-açúcar muda com o governo Trump e políticas de incentivo podem redirecionar a oferta. Veja só, como o Renato destaca no início, isso daqui não tem a ver com tarifa. Isso daqui não é retaliação comercial do governo Trump. Isso aqui tampouco tá ligado a esse pacote Trump. Não. Isso daqui, independente de tudo, devia servir de alerta. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é um prejuízo para essas empresas por terem seguido de forma cega esse papo furado de agenda verde. Quando até o etanol brasileiro passa a ser bloqueado por critérios ambientais difusos, o recado é claro, o Brasil virou uma economia onde nem o verde garante previsibilidade. Até se tu é SG, irmão, não muda nada. Tu tá mal do mesmo jeito. O risco institucional deixou de ser ruído, virou variável real. Enquanto isso, a elite empresarial segue em silêncio. Evita confronto, evita nome ao problema, evita compromissos. Rubens Mometo ainda preside o conselho da Raizen por meio da Cosan. Mas metade da empresa pertence à Shell, uma multinacional anglo-holandesa com acionistas globais e metas de rentabilidade inegociáveis. Tem que ter o cacau. O Brasil pode ser relevante para o portfólio da companhia, mas deixa de ser prioridade quando o ambiente se torna incontrolável. É pouco provável que a Shell entre numa disputa com os Estados Unidos por causa da instabilidade institucional brasileira, ou mantenha uma joint venture se o avanço do regime comprometeu seus interesses. Diante disso, é razoável supor que a companhia pressione seus sócios em locais por resposta ou repense a sua posição. Tu já pensou, Meto, se a Shell vende? Tu já pensou o impacto no mercado? A Shell coloca à venda e vai ser uma gritaria, irmão. Tu já pensou nisso, Meto? Tu vai ficar calado, Meto? Faça alguma coisa, Rubens Mometo. Porque a esposa do ministro será atingida por sanções. Assim, não é nem pode. Não tem o pode. Não tem a possibilidade mais. O Paulo Capelli está tratando como uma certeza. Os Estados Unidos colocaram a lupa sobre a esposa. Por avaliar que, por comandar o escritório de advocacia, lá, ela seria impulsionada pela atuação do magistrado. Além da perda do visto, a Casa Branca avança para aplicar punições com impacto financeiro a ela, por acreditar que a maior parte da renda do casal seria composta pela atuação da advogada. Washington também estuda impor tais sanções a outros ministros da corte cujas mulheres exercem a advocacia. Atualmente, as esposas do ministro Zanin, Dias Toffoli e Dilma Mendes atuam no meio jurídico. Talvez as mulheres não entendam isso, mas os homens entendem, viu? Oh, meu Deus do céu. Mulher, viu? Vocês são chatas, viu? Minha Nossa Senhora. Esses caras não vão... Se esses caras achavam que o bolsonarista padrão é chato, que ele não sai na rua, que o povo grita, imagina a mulher deles. Porque não precisa ser a mulher deles, é a mulher de qualquer um. Todo homem tá sofrendo junto aqui, pensando o que pode acontecer com a vida dessas pessoas. O Rafael Globes relembra que o evento do LEAD tá marcado agora. 8 e 9 de setembro em Washington. Em Washington, viu? Prometo acompanhar isso daqui. Mudarão o endereço do evento quando? E aí, Dória? Vai fazer onde? Podia fazer lá em Feira de Santana, velho. Levar lá a galera, conhecer feira. Feira sério bacana, ir lá no Feiraguai. Porque até se o 25 de março der errado, tem um Feiraguai pra salvar o Brasil. Vai lá em feira. Faça lá em feira. Lá em feira tem um lugar massa pra você fazer. Vai lá, o pessoal conhece a São Domingos. A carne do sol de feira é maneira, né? Tem as duas carnes do sol lá que os caras fazem de jeito que até hoje não aprendi a fazer. Eu gosto de carne, viu? Uma na Calilândia, uma na Maria Quitéria. Fazendo propaganda de graça. Porque eu realmente gostava muito. Empim frito. Nossa, tem um bode lá no Feira 6 também. Não sei nada bom, mas era bem famoso na época. Vai lá em feira, Dória. Vai lá em Feira de Santana. Todo mundo vai ser muito bem recebido. Muito bem recebido. Até conhecer a cidade que nunca se rendeu ao PT. O PT nunca conseguiu vencer em feira. A Feira de Santana é o oásis do Nordeste. E é isso, né? 1h02. Tinha muito mais coisa pra falar, mas a gente já tava tentando entrar em algumas tretas. Mas o que saiu ontem em termos gerais concretos é o que tá ali. Tem várias
possibilidades? Tem. Paulo Figueiredo aí falou que... Enfim, Paulo Figueiredo falou um monte de coisa ontem, Eduardo Bolsonaro falou um monte de coisa. Não é que eu não acredito nos caras, né? Mas eu tento me ater ao que sai da imprensa, sempre sendo da imprensa. Sempre sendo da imprensa. Eita, viu? Nossa senhora. Ai, ai, ai. O que é que vai ser dessa semana, viu? Agora, falo pra vocês, gente. Podem aí tomar um suco de maracujá. Porque essa treta, toda essa confusão, mas vai passar de 30 dias fácil. Essa já é. E começou semana passada. Essa já é a maior crise do governo Lula. Eu tenho certeza. Acho que a crise mais longínqua foi... Não foi nem a do Pix, foi a do INSS. Acho que a do INSS foi a que mais durou. Mais do que a do Pix. E eu acho que essa... Tô na dúvida agora qual foi a que mais durou. Eu acho que bateu 17 dias de assunto intenso. Acho que não foi nem INSS. Essa aqui vai passar de um mês. Vai ser o assunto mais comentado. Vai ficar todo mundo letrado no assunto tarifas e no que tá acontecendo. E... Se aconteceu o que os caras falaram, né? Que essa semana aí promete mais movimentações. Aí... Vixe Maria. Vamos ver o que vai ser. Eu acho que a gente tá assim num ponto que... Eu não, se me botasse assim, cara, eu te dou um dinheiro aí pra tu apostar por mim. Eu não sabia nem no que apostar, no que pode acontecer. Não sei, eu realmente assim não faço ideia do que pode acontecer. E venho tentando me manter o mais longe possível, porque se eu não sei, não me influencia. E quando eu sei das coisas, me atrapalha, porque eu tenho dificuldade de saber e não falar, sabe? Eu posso até não falar, mas eu vou acabar falando alguma coisa que vai seguir pelos caminhos. Então eu prefiro assim só olhar. Porque eu tô, assim, uma pessoa que está olhando de fora, que acompanha a rede social e acompanha a imprensa, e tá vendo? Eu tô aqui tentando fazer a análise mais imparcial possível. Então, obviamente, tá ao meu lado, né? Eu tô com o pneu murcho na direita, né? E aí o pneu murcho vai me puxando pra direita. Mas mesmo assim, eu fico assim, ó, olhando o que tá acontecendo. Se preparem para emoções ao longo dessa semana, viu? Porque acho que ela promete. Eu fico por aqui. Eu gosto do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais. Passando no canal, tem um botão de valeu. Tem um P na descrição e tem um Atraso Brasileiro, kimpanha.com.br, que tem tudo isso e muito mais. Coisas que nem vai dar tempo de comentar em vídeo, com certeza, já passou aí. Aquelas confusões mesmo, quando o Gonê aprende seu relatório aí, pedindo a condenação de Bolsonaro. Várias coisas que foram ficando para trás. Confusões do governo Lula, confusão envolvendo MST, confusão envolvendo a COP30. Tem umas confusões envolvendo super salários. Só pra mostrar aqui essa super salário, por exemplo. Ó. Cadê? Teve lá Bolsonaro falando de questão de Senado, aí Simone Tebet falando que jamais, né, seria candidata, né, mudaria de domicílio eleitoral e agora já pensa em ser candidata por São Paulo. A avaliação negativa do Lula. Aí tem, né? Advogado da União recebem 547 mil mês, aí o AGU, nossa, é tanta coisa que acontece, mas não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Mas é isso. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos.